Então é isso, pessoal. A respeito da importância, né, dos princípios do Equador, já citei aqui algumas, né? Mas basicamente, antes de dar prosseguimento aqui, né, no próximo slide, imagine você. Imagine que você é dono de um banco, tá? E você vai emprestar dinheiro, tá? Você vai financiar uma obra, né, algum empreendimento em algum país, tá? Então, essa pessoa vai chegar para você, vai solicitar o dinheiro emprestado, né, para executar essa obra, e aí você vai ter que decidir se empresta ou não, tá? Como que você vai analisar esse pedido? Quais são os critérios? Bom, o banco, logicamente, existem vários critérios, né, para ele estar analisando esse tipo de pedido, né? Principalmente no que se refere à questão financeira, mais especificamente no assunto juros, cumprimento de aspectos burocráticos, né, tudo isso. Mas no que se refere, por exemplo, à questão socioambiental, a importância dos princípios do Equador é garantir que essa pessoa que você está emprestando dinheiro, ela cumpre os requisitos mínimos no que se refere a meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, mais o que? Questões sociais, tá? Ou seja, a adoção desses princípios do Equador é uma forma que o banco tem de garantir que, para quem ele está emprestando dinheiro, vai fornecer uma certa segurança, pois essa empresa cumpre todos esses requisitos que eu falei para você, alguns requisitos aqui, né? Que são requisitos básicos, tá? Ou seja, uma forma que o banco, né, tem de ter uma maior segurança nas suas operações, tá? Acaba que esses princípios do Equador, além de ajudar o banco, né, a minimizar os seus riscos, né, assim como eu já falei, que não é só financeiro, né, mas o risco ambiental, social também, ele não deixa de ser também uma grande ferramenta para o banco minimizar principalmente seu risco financeiro e garantir uma operação mais saudável, né, em qualquer país que ele esteja atuando, tá? Porque independente da legislação deste país, no mínimo, a empresa deve cumprir princípios básicos, né? Que são, no caso aqui, os princípios do Equador. E que muitas das vezes esses princípios eles são mais exigentes até do que a legislação de muitos países, tá? Ou seja, mesmo que um país, que um empreendedor, né, de dado país, deixa eu dar um exemplo melhor. Mesmo que o empreendedor esteja atuando num país onde as leis ambientais sejam frouxas, né? Mesmo assim, o banco vai ter garantido que essa empresa atuando nesse país, ainda assim, terá boas práticas no que se refere aos cuidados com o meio ambiente, tá? Os aspectos sociais, econômicos. Por quê? Porque ela adota os princípios do Equador, tá? Então, mesmo este país tendo uma legislação mais frouxa, o banco tem a certeza, no mínimo, do cumprimento dos princípios do Equador, tá? O que garante o cumprimento de ações básicas, tá? Que vão minimizar, inclusive, o risco bancário. Tá? Eu acho que ficou claro agora, né, para vocês, pessoal. Então, continuando. Outro benefício da aplicação dos princípios do Equador é o impacto positivo em todos os stakeholders envolvidos. O que são os stakeholders, pessoal? São os principais agentes, tá? As principais funções dentre todos os setores. Tá? Então, dentre os stakeholders estão os líderes comunitários, tá? Estão políticos, líderes religiosos, são pessoas que possuem certa relevância e atuação em diversas áreas, tá? No que se refere às atividades que são afetadas, né, pelo empreendimento.
Ou seja, quando determinado país, melhor, vou dar um exemplo melhor. Quando determinada empresa chega para implementar um empreendimento, em qualquer que seja o local, né? E aí os stakeholders desse local, né, sabendo que essa empresa adota os princípios do Equador, ela é mais bem vista. Por quê? Acidentes como este aqui, está na ilustração aqui com o acidente da Vale, né? Dificilmente irão ocorrer. Tá? Por que dificilmente irão ocorrer? Porque medidas serão tomadas para evitar esses acidentes. Tá? Não que eles não ocorram. Tá? Nenhum sistema de gestão pode impedir algum tipo de acidente, porque alguns simplesmente são imprevisíveis. Tá? Mas, com certeza, vão garantir que acidentes evitáveis ocorram. Tá? Isso vai garantir. Não só acidentes, né, como a minimização de todos os outros impactos ambientais decorrentes de qualquer que seja empreendimento, né, que seja implementado. Pois bem, então vimos aí o que significa, né, os princípios do Equador, quem criou, a importância, tá? Vimos também aí quem são o IFC e o Banco Mundial, tá? Por que é necessário saber quem são, né, essas duas instituições. Agora, vou apresentar para vocês como as empresas podem aderir aos princípios do Equador. Okay? Como você, profissional, pode trabalhar dentro da sua empresa para que a sua empresa adote todos esses princípios. Tá? Princípios estes que vão ajudar a sua gestão, tá? A gestão da sua empresa, e ainda vai permitir que a sua empresa solicite, por exemplo, investimentos de instituições financeiras que têm este recurso para ser destinado. Tá? Muitas vezes a juros menores, tá, do que os praticados normalmente nas principais instituições que geralmente financiam o seu empreendimento. Tá? Então, às vezes, você está num empreendimento, precisa solicitar um empréstimo, né, para fazer uma expansão, por exemplo, de uma planta, ou para aquisição de uma nova unidade. Né? E você precisa desse recurso, às vezes a instituição financeira que você tem disponível não tem esse recurso para oferecer, tá? Ou às vezes tem, mas esses juros você não tem condições de pagar. Então, adotando os princípios do Equador, você vai estar qualificado, né? Sua empresa estará qualificada a solicitar também esse tipo de empréstimo a outras instituições, que não só os bancos normais que você está acostumado a solicitar. Tá? Quais instituições são essas? Vou apresentar mais para frente. Tá? Mas além, né, de aumentar também esse leque de instituições financeiras que você pode estar trabalhando, né, requerendo esses recursos, inclusive a juros menores, também você vai estar ganhando simplesmente por estar melhorando a sua gestão, né, em vários âmbitos ali dentro do seu projeto. Tá? Então é muito importante também sua empresa estar aderindo aos princípios do Equador. Né? O que você precisa fazer? Bom, primeiramente, as organizações interessadas em obter recursos no mercado financeiro internacional através dos princípios do Equador deverão incorporar em seus processos de avaliação de financiamento de projetos pontos como, então, basicamente, se você quiser pleitear, né, recursos financeiros, no caso aqui das instituições internacionais, você vai ter que adotar, né, incorporar nos seus processos de avaliação de financiamento os seguintes pontos. Aqui, ó. Análise de impactos socioeconômicos envolvendo as comunidades e povos indígenas, além de proteção ambiental como
com compensação para populações afetadas por um projeto, foco na proteção à saúde, à cultura e étnica, e adoção de sistemas de saúde e segurança ocupacional. Tá? Então, estes são alguns pontos, né? Vou continuar elencando a seguir outros pontos. Esses são alguns pontos que você precisa adotar. Geralmente, tá, pessoal? Esses critérios que eu falei aqui não é nada demais. Isso a legislação brasileira normalmente também exige na hora de autorizar uma empresa a funcionar, tá? Na hora de liberar o alvará, conceder a licença ambiental. Esse tipo aqui de análise, tá? E esse foco aqui na proteção da saúde, a cultura, tá? Essa adoção de sistemas de saúde e segurança ocupacional, isso aqui não é nada de novo para as empresas, pelo menos aqui no Brasil. Tá? Pois bem, então, dando continuidade, né, quais são os outros pontos, né, para as empresas aderirem aos princípios do Equador? Vamos lá. Acompanhamento e gestão de risco ambiental com o objetivo de proteger a biodiversidade e investir em mecanismos de prevenção e controle de poluição. Esse quesito aqui, pessoal, também não é novo, tá? Por que eu estou falando isso? É porque às vezes a pessoa fala, mas vou precisar fazer um investimento a mais, né? A empresa não vai conseguir atender a esses critérios, né? Isso é impeditivo para mim solicitar esses recursos, não consigo adotar esse critério porque ele vai requerer para mim um novo investimento que eu não tenho, não. Tá? Isso não é desculpa. Isso também, por exemplo, acompanhamento e gestão de risco ambiental, isso tudo que eu li aqui, já é algo que é obrigatório. Tá? Durante o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos, esse tipo de ação aqui já é solicitado dentro do processo de licenciamento. Ou seja, não há nada de novo, é um recurso que já vai ser empregado, não tem como fugir dele. Tá? Vamos lá, outro ponto. Controle na distribuição e consumo de recursos hídricos e energia, além do uso de energias renováveis. Bem tranquilo também de fazer, nada novo, tá? Apenas um controle, você criar dispositivos para você estar fazendo a gestão dos seus recursos, né? No caso, que recursos são esses? Hídrico e energia, tá? Ou seja, criar dispositivos para você medir o uso da água, o uso da energia, tá? Otimizar esses recursos também para minimizar o uso dele sem comprometer as atividades da empresa. Tá? Combate à mão de obra infantil e respeito aos direitos humanos. Nada de novo também. Tá? As leis trabalhistas no Brasil já exigem também o cumprimento desse tipo de ação das empresas. Então, basicamente, esses pontos fazem parte, tá, pessoal, do escopo geral. Logicamente, existem documentos a serem preenchidos, tá? Vou falar para vocês também a respeito de quais são os princípios do Equador, tá? Mas em linhas gerais, o que precisa para aderir, esse é o escopo, tá? Esses 6 pontos aí que eu passei para vocês agora. Tá? Como aplicar os princípios? Tá? Vamos lá. A implantação dos princípios do Equador é baseada com foco na avaliação socioambiental elaborada pelas instituições financeiras, sendo os projetos separados por categorias: A, alto risco, B, médio risco ou C, baixo risco. Ou seja, pessoal, quando você vai implantar esses princípios, você vai se basear, né, nessa avaliação socioambiental, né, estabelecida pelas instituições financeiras. Vamos falar mais a respeito disso adiante, não precisa se preocupar nesse momento. Tá? Mas chama atenção para esse caso aqui, ó, a estratificação das categorias. Tá? Ou seja, na hora que o banco, né, analisar o seu projeto, ele vai estratificar o seu projeto em categoria A, B ou C.
tá? E dependendo da categoria, melhor dizendo, dependendo da categoria do projeto, o tipo, né, e a quantidade de documentação a ser exigida vai variar, né? Logicamente que um projeto de alto risco, maiores controles serão exigidos deste processo, né? Maiores garantias. Tá? Então, geralmente, será necessário apresentar mais documentos, tá? Adoção de mais critérios, tá? Ou seja, não é possível a adoção parcial dos critérios estabelecidos, né? Bom, eu vou detalhar a respeito dessa estratificação mais à frente, tá? Onde eu vou estar apresentando mais informações a respeito. Tá? Vamos seguir. Somente será concedido o empréstimo ao projeto que possua sistema de gestão ambiental, que tenha seu foco na mitigação, planejamento de ação, monitoramento e gerenciamento de riscos, de acordo com a classificação conforme a seguir. Então, pessoal, eu falei um pouco do sistema de gestão ambiental no módulo licenciamento ambiental. Tá? Então, para quem não sabe o que é sistema de gestão ambiental, sugiro que vá lá no módulo licenciamento ambiental. Tem uma aula só sobre sistema de gestão ambiental, tá? Que é muito utilizado durante o processo de licenciamento ambiental, porém, não é um sistema obrigatório. Tá? Ele não é um sistema de uso obrigatório para a realização do licenciamento ambiental. Mas para pleitear, né, esses empréstimos, essas linhas de financiamento concedidas pelas instituições internacionais, é preciso sim a implementação desse sistema de gestão ambiental. Então aqui sim, algumas empresas podem não conseguir adotar totalmente os princípios do Equador. Tá? Por quê? Às vezes é uma empresa de pequeno porte e a empresa pode não ter um recurso financeiro, né, para fazer rodar dentro da sua empresa um sistema de gestão ambiental, tá? Porque precisa de um investimento à parte, tá? Porque você precisa adotar alguns critérios que vão além da legislação, você precisa fazer uma certificação, né? Ou seja, contratar uma auditoria externa. Ou seja, é necessário sim, neste caso, fazer um investimento extra, além do que a legislação exige, para adotar os princípios do Equador. Tá? Mas também não é nada anormal, assim, não é nada muito difícil de ser feito também. Tá? Esse sistema de gestão ambiental, no caso do Brasil, ele é baseado, principalmente, né, ele usa como referência a ISO 14001, tá? Que é uma norma da ABNT, que estabelece aí referências básicas na adoção do sistema de gestão ambiental. Tá? Então, você vê, né? Estava falando já no início dessa aula, a importância de estar alinhado com as principais linhas, né? As políticas ambientais globais, né? Não só do seu país. Por que isso é importante? Porque às vezes a legislação do país que você atua, ela não atende a critérios globais. Tá? E aí, por isso, a importância de assumir esses critérios que muitas das vezes não são exigidos a nível municipal, estadual ou mesmo federal. Tá? Um destes critérios é o sistema de gestão ambiental. Ok? Então, para quem não sabe, só voltar na aula lá de voltar no módulo licenciamento ambiental, tem uma aula sobre o sistema de gestão ambiental. Tá?
E aqui, no caso, né, para aplicar esses princípios, é necessário sim a empresa ter rodando dentro do seu empreendimento o sistema de gestão ambiental. Para isso é necessário uma equipe, é uma certificação também da empresa e a adoção, né, dos critérios da ISO 14001. Tá? Só um segundo, vou tomar uma água. Pois bem, senhoras e senhores, vocês lembram que eu falei para vocês que dependendo do projeto, né, dependendo não, né, os projetos que chegam para as instituições financeiras analisarem, elas são estratificadas, ou seja, elas são divididas, né, em 3 categorias. Tá? Então, são separadas por categorias A, B e C, tá? Sendo A alto risco, B médio risco e C baixo risco. Tá? Mas aí então o que são, né, essas categorias? No caso da categoria A, né, de alto risco, ela é classificada da seguinte maneira: pode apresentar grandes impactos ambientais adversos, tratados como sensíveis, diferentes ou sem precedentes. Nesse caso, os impactos tidos como sensíveis são aqueles que apresentam possibilidades de serem irreversíveis. Né? Ou seja, essa categoria aqui, como eu já falei para vocês, logicamente vai receber maior atenção dos bancos, né, na hora de fazer análise. Pode ser que sejam juros, não seja... Aliás, desculpa. Pode ser que esse risco, né, por ser um risco mais alto, ele se reflita também na taxa de juros, na quantidade de documentação que é exigida, tá? Justamente devido ao nível, né, de risco que o banco vai estar enfrentando juntamente com o empreendedor solicitante do empréstimo. Tá? No caso da categoria B, nessa categoria estão os diversos impactos ambientais em populações humanas ou áreas ambientalmente importantes, porém menos sensíveis que os impactos dos projetos da categoria A. Tá? Ou seja, os projetos apresentados, né, que tenham diversos impactos ambientais em populações humanas ou áreas ambientalmente importantes são classificados aí na categoria B, né, desde que não estejam encaixados na categoria A. Ok? E por fim, categoria C. Aqui se encontram os projetos que podem apresentar poucos ou nenhum impacto ambiental adverso. Para todos os projetos classificados na categoria A, deverá haver um sistema de gestão ambiental e para os projetos da categoria B, deverá ocorrer implantação caso a instituição financeira considere necessário. Tá? Então, o que está querendo dizer, né, pessoal? A categoria C, aqui, vão se enquadrar todos os projetos, logicamente, que não se enquadram nem na A e nem na B. Tá? Então, eles vão para C. Quais são esses projetos? São projetos que não oferecem tanto risco, né, para o meio ambiente, tá? Não oferecem riscos a áreas ambientalmente importantes. Tá? Ou seja, não encaixou na B, não encaixou na A, ele é enquadrado na C. Tá? E uma questão importante aqui, se chamar a atenção, que eu falei anteriormente, é que o caso do sistema de gestão ambiental, ele não é obrigatório para as 3 categorias. Tá? Ele é obrigatório para a categoria A, ou seja, a de alto risco, tá? Que são os projetos, repetindo aí, tá? Que são os projetos que apresentam grandes impactos ambientais, tá? Adversos, tratados como sensíveis, diferentes ou sem precedentes. Tá? Ou seja,
impactos aí que em áreas, por exemplo, muito sensíveis, né? Biomas que apresentam espécies ameaçadas de extinção, ou que tenha relevante importância para a população local, né, que esteja sendo atingida. Enfim, acho que quanto à classificação ficou claro aí, né, para vocês como que elas se dividem. Chamo a atenção para o sistema de gestão ambiental, ele é obrigatório para a categoria A, de alto risco. Para a categoria B, é necessária a implementação, ou seja, é possível o empreendedor pleitear o empréstimo, mesmo sem ter o sistema de gestão ambiental totalmente implementado, ou seja, ele pode concluir isso durante a solicitação do empréstimo. E no caso, para a categoria C, a implementação do SGA pode ser dispensada, tá, pessoal? Não vou dizer que ela é dispensada, porque ela realmente tem um peso muito grande. E que, embora no documento dos princípios do Equador isso não esteja explícito, eu nunca presenciei algum projeto, eu desconheço algum projeto que tenha recebido recurso de instituições financeiras internacionais sem que tenha implementado o sistema de gestão ambiental, tá? Mesmo que tenha sido um projeto da categoria C. Tá? Em todos os projetos pleiteados aí para obter financiamento, tem o sistema de gestão ambiental implementado. Tá? Nessa foto até sou eu aqui, que eu usei para ilustrar. Sou eu e mais um amigo meu. Nesse dia a gente estava fazendo uma auditoria, inclusive para a implementação do sistema de gestão ambiental numa usina hidrelétrica, se não me engano, aqui foi em... Muito bem, então. Dando continuidade, pessoal, acho que ficou claro, né? Categoria ABC, né? Categoria A, alto risco, B, médio risco, C, pouco risco, né? Como enquadrar? Os critérios são esses, que foram apresentados aqui, né? Grandes impactos ambientais, adversos. Né? O que o banco faz? Ele vai analisar, tá? Aqui é intencionalmente passado esses critérios em linhas gerais, porque para que isso não fique também muito amarrado, tá? Para a pessoa que esteja fazendo a análise, ela tem uma flexibilidade para encaixar dado projeto em B, A ou C, tá? Usando critérios subjetivos, mas que estejam determinados, pelo menos em caráter macro, né? Para que o empreendedor tenha pelo menos uma noção já prévia onde que ele vai se encaixar, sendo A, B ou C. Tá? Mas em linhas gerais, são estes os critérios. Tá? No caso, como eu já falei, a categoria A, a exigência da implementação existe, né? A exigência de implementação do sistema de gestão ambiental. A B, essa implementação deve ocorrer, tá? Caso seja aprovado o empréstimo, tá? Ou seja, isso pode ocorrer concomitante. E a C, pode ser que o projeto seja dispensado, tá? Do sistema de gestão ambiental. Muito embora eu tenha dito para vocês que desconheço qualquer projeto que tenha conseguido aprovação, tenha obtido financiamento, sem ter o sistema de gestão ambiental dentro de sua empresa já incorporado. Tá? Nessa foto aqui, pessoal, usei apenas para... Sou eu, tá? Estou usando ela apenas para ilustrar. Foi um dia que eu participei de uma auditoria para a implementação do sistema de gestão ambiental em 2 usinas hidrelétricas, tá? Localizadas em Uberlândia e Uberaba. Então, foi um trabalho bem legal. Muito bem, então, pessoal. Após toda essa introdução, né,
que eu passei para vocês a respeito dos princípios do Equador, vamos então adentrar no tema, né, especificamente, do que são esses critérios, tá? Cada um deles. E vamos lá então, vamos direto ao ponto. Ao todo, são 10 princípios que visam a garantir que os projetos financiados pelas instituições financeiras signatárias dos princípios do Equador, vocês verão muito essa sigla, tá, pessoal? Então vou fazer uma pausa para apresentá-las a vocês, porque em muitos dos slides vocês verão essa sigla, EPFIS. O que significa isso, essa sigla aqui? São as instituições financeiras signatárias dos princípios do Equador, tá? Entendidos? Então, quando vocês ouvirem, né, toda vez que vocês lerem EPFIS, significa instituições financeiras signatárias dos princípios do Equador. O que significa isso? São todas as instituições financeiras que exigem o cumprimento dos princípios do Equador para concederem empréstimos. Entendido? Repetindo, hein? O que significa EPFIS? Todas as instituições financeiras que exigem o cumprimento dos princípios do Equador para conceder empréstimos, ou consultorias, ou gestão de ativos, tá? Ou qualquer modalidade de atividade que esta instituição financeira ofereça. Tá? Então, os princípios do Equador são 10 princípios, tá? Que visam garantir que os projetos financiados por essas instituições, as EPFIS, reflitam as melhores práticas de gestão socioambiental. Os princípios cobrem temas como reassentamento, consulta às comunidades vizinhas, patrimônio cultural e, o que é muito importante, a qualidade dos estudos e da gestão socioambientais do empreendedor. Tá? Então, estes são os temas contemplados pelos 10 princípios do Equador. Tá? A revisão número 4, publicada em julho de 2020, aumentou ainda mais o olhar desses princípios sobre direitos humanos e o impacto das mudanças climáticas sobre o projeto. Tá? Ou seja, pessoal, os princípios do Equador, ele está todo escrito, tá? Num documento. Eu vou apresentar esse documento para vocês, tá? E ele está na 4ª revisão, tá? Por isso que a revisão número 4, que foi feita em julho de 2020, tá? Ou seja, ele é um documento vivo, tá? Onde existem revisões periódicas, tá? Sendo realizadas neste documento. Ou seja, as instituições signatárias destes princípios periodicamente devem se atualizar, né? Para garantir que todos os princípios estejam contemplados. E nessa última reunião, a atualização foi feita justamente dando um enfoque maior no tema impacto das mudanças climáticas sobre o projeto, né? E também direitos humanos, tá? Que inclusive são 2 temas que estão presentes na Agenda 2030, tá? Que é tema de um outro módulo deste curso, tá? Que é os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então veja vocês, mais uma vez, a importância de adotar, né, agendas internacionais dentro da sua empresa. Né? Fazer mais do que a legislação exige. Tá? Isso acarreta em vários benefícios, não só para você profissional, de estar atualizado no mercado de trabalho, né? O que te possibilita atuar em diversas áreas, como também para as empresas, né? Que através da adoção de todas essas medidas, acaba minimizando os seus riscos em diversas áreas
e também qualificando as suas empresas a obterem vantagens junto a instituições financeiras, né? Ou seja, só tem benefícios, pessoal, para a adoção desses critérios, tá? Se qualificar, são muitos benefícios. Continuando, então, os princípios do Equador estão diretamente relacionados à transição energética para uma economia de baixo carbono. Isso porque exigem que os bancos verifiquem os impactos socioambientais do projeto energético, mesmo ele sendo de energia renovável. Por exemplo, os trabalhadores que montam um parque solar contam com condições dignas de saúde e segurança? Ou um projeto eólico, quando estiver operando, vai gerar ruído incômodo para comunidades próximas? Tá?